Olá, amigos, mais uma vez nós estamos trazendo aqui para vocês o programa Apocalipse, onde o fim é o começo. E hoje nós estamos trazendo assim de uma forma toda especial. Antes de eu dar aqui a palavra para o nosso amigo, companheiro de todos os sábados às 9 horas da manhã, Dr. José Luiz, eu quero dizer para você já enviar esse link para um vizinho, um colega, um amigo, coloca aí no grupo do WhatsApp aí, tua família, teus amigos, envia para alguém porque esse conteúdo de hoje está muito bom. Tá bom? Você que é novato no canal, se inscreva, quem não é inscrito. E o canal é Tempo de Oração e essa programação do Ministério Tempo de Oração, nós trazemos mensagem, oração, ensinamento, pesquisas, muitas coisas boas. Tá bom? Doutor José Luiz, Deus abençoe você e sua família, meu amigo. Traz aí essas especialidades para a gente dia de hoje. Olá, pastor Genival, prazer de sempre estar aqui com o Senhor e com todos os ouvintes que nos acompanham todos os sábados. Hoje, como não poderia ser diferente, um tema importantíssimo, nós iniciaremos o primeiro vídeo, que é o vídeo de introdução ao estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Essa visão de João a respeito do final dos tempos, dos eventos que aconteceriam, eles são relatados no Apocalipse, e eu gostaria já de início chamar a atenção para o ouvinte, que toda a estrutura do Apocalipse ela é montada de acordo com as igrejas. Então, quando nós falamos em 7 igrejas, os eventos que acontecem, eles se iniciam em 7 igrejas, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E o Apocalipse ele inicia já explicando que Cristo está no meio das suas 7 igrejas. E Cristo estando no meio das suas 7 igrejas, ele envia cartas, envia mensagens a estas 7 igrejas para lhes revelar o Apocalipse. E o cumprimento do Apocalipse, como nós veremos também em Apocalipse 22, ele se dá nas igrejas. Se o senhor, pastor Genival, puder abrir aí para o nosso ouvinte, Apocalipse capítulo 1, antes mesmo de nós entrarmos no livro especificamente, Apocalipse capítulo 1, no versos 17, versículo 17. Ou não, já É está. importante, é importante que o ouvinte ele faça essa conexão, por quê? Porque quando ele for ler o Apocalipse, ele vai poder tirar conclusões a respeito do que próprio Jesus Cristo nos ensinou. Então lá diz assim, ó, e eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, só para contextualizar, na semana passada nós falamos sobre a revelação do nosso Cristo, né? A glorificação de Cristo, que é citada aqui em Apocalipse capítulo 1, em Apocalipse capítulo 5, e também é visto por Daniel, em Daniel capítulo 10. Está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 1, versos 17, é que João relata que ao ver o Senhor Jesus Cristo já na sua forma glorificada, ele cai sobre seus pés como morto. Então, Jesus Cristo lhe põe a sua mão direita e diz, não temas, eu sou o primeiro e sou o último, e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para tudo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve estas coisas que tem visto e que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então, primeiro Jesus Cristo fala para João, João, não tenha medo, eu sou o primeiro, sou o último. Eu fui morto e revivi. Tenho a chave da morte e do inferno. E escreve as revelações que eu vou te passar a te contar, das coisas que tem visto, das coisas que são e das coisas que hão de acontecer. Então, guarda essa informação, que isso tem logo no início do livro, no item 7.4 do livro. Mas continuando aqui, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro,
As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, nós já falamos isso na semana passada, a visão de Cristo glorificado, em sua mão direita, 7 estrelas que representam ali os 7 anjos. E nós explicamos também quem são os anjos, os mensageiros, e as possíveis interpretações dos anjos. Então, quem não assistiu o vídeo passado, nós orientamos que acesse a playlist do Apocalipse, onde o filme é começo, e assista a nossa live da semana passada, no qual nós explicamos já esse simbolismo. E ele vai explicar a João, as 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que dão sustentação a essa obra dos 7 anjos são as 7 igrejas. Agora, pastor Genival, abre por gentileza lá no capítulo 22 de Apocalipse. Nós vamos fazer um paralelo do que está no capítulo 1 de Apocalipse para com o que está no capítulo 22, versículo 13 em diante do livro do Apocalipse. E lá diz assim... Capítulo 22, versículo... 13. 13. Isso. Pronto. E lá diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro, o último. Exatamente o que ele falou no capítulo 1. Então ele repete aqui em Apocalipse 22 o que ele já tinha dito a João no início do livro. Eu sou o Alfa, sou o Ômega, sou o princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas, aonde? Nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então ele inaugura o livro do Apocalipse, as revelações do Apocalipse, dizendo que ele é o primeiro e o último, e que a sustentação da sua obra aqui na terra se dá através das suas igrejas. E quando ele vai encerrar também o livro do Apocalipse, né, são 22 capítulos que tem o livro do Apocalipse, no último capítulo, já nos últimos versículos, ele repete que ele é o primeiro e último, e deixa claro que tudo o que foi falado se cumpre nas igrejas. Essa é uma observação importante, por quê? Porque agora nós vamos lá para o livro que será lançado em breve, né, pastor Genival? Um livro que contém todas essas explicações, todas as lives que nós já fizemos aqui, estará melhor detalhado no livro. Mas quando nós vamos lá para o livro, na página 58, no item 7.4, nós vamos verificar as possíveis interpretações que são dadas ao envio dessas cartas às igrejas. Aqui ainda não o estudo individual de cada igreja, nós ainda estudaremos nas próximas lives, igreja por igreja, detalhe por detalhe, o contexto histórico de cada igreja, os alertas dados a cada igreja, o que nós podemos obter também de ensino do que foi falado em cada uma daquelas igrejas. Porém, nessa parte introdutória, aqui do capítulo 7.4 do livro, nós trazemos as 3 possíveis interpretações a respeito do preterismo, do historicismo e do futurismo. O preterismo, relembrando, ele é aquela corrente escatológica que entende que o Apocalipse, em sua grande maioria, em sua grande parte, já se cumpriu ali no primeiro século. Os historicistas entendem que se cumpriu ao longo da história da igreja, até o final dos tempos. E os futuristas acreditam que todos os eventos, ou a sua grande maioria, irá se cumprir no futuro. E ainda temos os idealistas, que entendem que, olha, não importa o momento em que irá se cumprir o Apocalipse, o que importa é a ideia que está por trás do Apocalipse,
que é a luta entre o bem e o mal, entre a igreja de Cristo, que é perseguida por um sistema de Satanás. Tá? Então, voltando lá, pastor Genival, se puder também colocar na tela aí para os ouvintes, a página 58 do livro do Apocalipse. Sim, página Onde o fim é o começo. 58. Isso. Aqui nessa página 58, nós trataremos da primeira visão. Então, logo de início, já começa aqui, ó, os estudiosos entendem que o livro do Apocalipse pode ser dividido em três partes: as coisas que João viu, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Inclusive, isso está, nós acabamos de ler no capítulo 1 de Apocalipse, que é justamente o que o nosso Senhor Jesus Cristo diz a João. João, anota, escreve as coisas que são, as coisas que você está vendo, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Então, as cartas que são direcionadas às 7 igrejas estariam relacionadas com a segunda parte do livro do Apocalipse, inserida nas ideias dos fatos que são, ou seja, na condição espiritual da igreja à época. A interpretação também existente entre estudiosos é a de que as 7 igrejas são 7 períodos que a igreja de Cristo passou, desde o primeiro século até hoje. Ou seja, foi dirigida à igreja de uma determinada época na história eclesiástica. Então, antes de nós avançarmos aqui, logo no primeiro parágrafo, o que está dizendo? Nessa visão mais preterista, eles acreditam que quando o Senhor Jesus Cristo enviou as cartas aos anjos das 7 igrejas, ele estava querendo trazer uma alerta à igreja do primeiro século, às igrejas da Ásia Menor, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, para estes, a interpretação que eles trazem a respeito do Apocalipse é que o alerta era literalmente para essas igrejas das cidades da Ásia Menor, como um alerta a elas mesmas. Elas estariam passando por aquelas situações e elas precisariam ser disciplinadas. E a elas... Até porque as igrejas de hoje não existiam ainda. Então, é justamente as igrejas da época, ao anjo da igreja dessa época. E não significa dizer que só tinham essas 7 igrejas. Essas 7 igrejas, elas são representativas. Muitas igrejas que já existiam, né? E aí é onde a gente vê a facilidade para os nossos dias de hoje, Luiz, entender, porque, olha, dessas igrejas para o nosso tempo, quantas profecias cumpridas. Quer dizer, coisas de que estava acontecendo no Apocalipse dessa época aí, que se nós estivéssemos estudando o Apocalipse nessa época aí, ia ser mais complexo para a gente. Hoje não, a gente vê as profecias que se cumpriram, como principalmente a profecia de 1948, quando o povo de Israel volta para Jerusalém, volta para Israel, né? E tantas outras. Então, é isso que o amigo telespectador tem que entender, para não ficar confuso na sua cabeça, porque o que o professor José Luiz está falando, ele está falando para as igrejas da época. Então, essas igrejas da época, as igrejas de hoje que nós temos, essas igrejas neopentecostais, pentecostais, tradicionais, essas igrejas a partir de Martim Lutero, não existia, nem as igrejas que existiam a partir de 325 para cá, 480 para cá, não, porque quando o Apocalipse ele está sendo escrito na última década do primeiro século. Exatamente, né? E essa primeira visão, que é mais preterista, como muito bem o pastor Genival pontuou, naquela época não haviam denominações, né, de igrejas. Então, nós denominávamos as igrejas pela cidade em que elas estavam situadas. Então, cada um desses nomes que eu recitei, igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, são cidades da Ásia Menor e não nomes de igrejas, denominações
como nós temos nos dias atuais. E eles entendiam que eram endereçadas especificamente a essas igrejas da Ásia Menor. Uma interpretação também possível, e aí é muito mais atribuída aos historicistas a respeito dessas 7 cartas, é que essas 7 cartas, elas contariam um período das igrejas, não necessariamente a igreja do primeiro século, ou especificamente a igreja da Ásia Menor. Como o pastor Genival muito bem falou, naquela época havia a igreja de Colosso, da Tessalônica, a igreja de Filipe, enfim, tinham várias igrejas em várias cidades. Porém, quando o Apocalipse revela que Jesus Cristo deu a carta, enviou a carta aos 7 anjos da igreja, que na verdade era uma representação da totalidade da igreja, e não necessariamente apenas aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. Né? E como nós dissemos no início do vídeo, são 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, assim como o profeta Joel nos alertou a respeito de 4 gafanhotos, assim como Daniel nos alertou a respeito de 4 reinos, assim como nos 7 selos nós teremos 4 cavalos e seus cavaleiros. Então há uma conexão em relação às profecias do Antigo Testamento com o que está descrito no livro do Apocalipse. Então, seguindo essa interpretação historicista, a história da igreja ela é contada através das 7 cartas. E aí, se o pastor Genival quiser fazer a leitura nessa parte da divisão historicista a respeito da era das igrejas, depois a gente faz aqui algumas considerações. Ainda no finalzinho da página 58, pastor Genival. Assim seriam divididas. Igreja de Éfeso seria a igreja do final da era apostólica. Igreja de Esmirna seria a igreja da época das perseguições. E nós temos aqui em todo o livro que nós trazemos, Luiz, traz esse rodapé aqui que dá para a pessoa pesquisar. Mas para seguir a linha de raciocínio, tá aqui, ó, a igreja de Pérgamo seria a igreja da época de favor imperial. A gente vai explicar aqui, um por um. Luiz vai explicar. Igreja de Tiatira seria a igreja da chamada Era Negra. Igreja de Sardes seria a igreja do tempo das reformas. Igreja de Filadélfia seria a igreja da era das missões modernas. Igreja de Laodiceia, a igreja da era apóstata. E seria a igreja dos últimos tempos. Cada período, cada igreja que é citada no livro do Apocalipse, ela cita uma era própria que a igreja passou. A primeira igreja seria de Éfeso, como o senhor fez a leitura, né? Ela trataria do final da era apostólica. Então, entende-se que seria do ano 31 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. É a era em que os apóstolos levavam a doutrina cristã da igreja primitiva, que compreendiam nesse período de 31 depois de Cristo até 100 depois de Cristo, que é representado pela igreja de Éfeso. E é para Éfeso, inclusive, né, que a mãe de Jesus Cristo, ela é levada por João, né, o próprio João que escreve o livro do Apocalipse, eles encontram refúgio aí na igreja de Éfeso. E essa era dos apóstolos é enquanto tivesse apóstolo vivo, né? Como ainda tinha João, que estava vivo até o ano 101, então ainda era a era dos apóstolos. A era apostólica, e segundo esse entendimento, as advertências, as promessas, os alertas que foram dados à igreja de Éfeso, na verdade, estava deixando uma mensagem para todas as igrejas compreendidas nesse período, do ano 31 depois de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Já a igreja de Esmirna seria a época das igrejas a época da igreja das perseguições à igreja, aos cristãos, que compreende o ano de 100 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo. Não que antes não houvesse perseguição, e não que depois também não tivesse,
é que esse período foi um período de grande perseguição, de uma intensa perseguição. Inclusive, dos anos 303 ao 313, é o período no qual diz a igreja de Esmina, nós leremos no estudo da carta à igreja de Esmina, um período de 10 dias de tribulação, que é o período de perseguição intensa provocada pelo imperador Domiciano. Época das perseguições, até 313. Depois nós temos a igreja de Pérgamo, que é a igreja do favor imperial. Nós sabemos que no quarto século, né, no ano 313, 320, houve uma união entre algumas lideranças da igreja cristã com o Império Romano. E com a conversão do imperador Constantino, há uma aliança, há uma aliança entre o império e o cristianismo. Aí, logo em seguida, nós temos a igreja de Tiatira, chamada a igreja na chamada Era Negra. Esse período, da igreja de Tiatira, ele vai compreender a igreja de Pérgamo. O favor imperial, ele vai de 313 a 533 depois de Cristo. A igreja de Tiatira, ela vai de 533 a 1520 depois de Cristo. Seria o período da perseguição papal. Então, aqueles que discordavam dos ensinos católicos da época sofreriam uma grande perseguição, e que realmente aconteceu, historicamente isso aconteceu, no período de 533 depois de Cristo a 1520. Depois nós temos a igreja de Sardes, que é a igreja do tempo das reformas, que muitos entendem que seria o período que compreende de 1520 até o final do século XVII, né? O início ali do movimento luterano, né, de Martinho Lutero, em que ele se desvencilha da Igreja Católica e inicia o movimento protestante. Então, por isso que é chamado esse período da Igreja em Sardo como o período das reformas. Depois temos a Igreja da Filadélfia, seria a igreja da Era das Missões modernas, que veio a representar o período do início do século XVIII, os trabalhos já de forma mais moderna, também através das igrejas protestantes, as igrejas batistas, presbiterianas, etc. A igreja da Laodiceia é a última igreja aqui, segundo o período das eras da igreja, a igreja da era apóstata, e seria a igreja dos últimos tempos. Então, ela representaria o período da igreja a partir do século XIX. E cabe assim observação, né, a partir do século XX, início do século XX, inicia-se o movimento pentecostal, lá na Rua Azusa, né, pastor Genivaldo, uma observação aí. E aí, segundo esse entendimento mais historicista, cada uma dessas igrejas, cada uma dessas cartas enviadas a cada uma dessas igrejas, seriam cartas enviadas para a igreja em todos os tempos durante esses períodos históricos. Um alerta, como se fosse uma cronologia, algo temporal. Então, a cada momento a igreja passaria por um declínio espiritual ou por uma situação espiritual, no qual já haveria no livro do Apocalipse um alerta, uma forma de correção e uma promessa caso a igreja se arrependesse e voltasse ali ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, etc. Nós leremos em relação a cada uma das cartas. Avançando aqui já na próxima interpretação, seria a interpretação futurista, né? Eles entendem o seguinte, que também é possível identificar essas cartas como uma personalidade ou as várias posições em que o cristão, na sua vida cristã, ele pode passar. Então, nós temos cristãos ainda nos dias de hoje, evangélicos, católicos, cristãos, que passariam por cada uma dessas 7 igrejas.
Então, a primeira igreja, né, a de Éfeso, seria uma condição espiritual de um cristão. A igreja de Esmirna também seria a condição espiritual de um outro determinado grupo de cristão. A igreja de Tiatira, outro grupo. Então, cada um dos alertas que seriam dados a cada uma dessas igrejas são alertas que são dados à igreja atual. Olha o futurismo aí, a igreja atual. Então, eu hoje, no ano de 2024, que é o ano que nós estamos gravando esse vídeo, nós teríamos cristãos que estariam numa condição espiritual da igreja de Éfeso, outros estariam numa condição espiritual da igreja de Esmirna, outros estariam numa condição espiritual da igreja de Tiatira, outros de Sardes, outros de Laodiceia, e essas cartas direcionariam uma mensagem para nós, para o futuro. Não seria algo específico para a igreja daquela época, mas sim para algo futuro. E por que eles dizem isso? Porque as próprias cartas, ao final das cartas, há uma mensagem que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É como se estivesse dizendo o seguinte: olha, eu estou mandando um recado aqui para a igreja específica, mas quem tem ouvidos para ouvir também, preste atenção no que eu disse às igrejas, que serve para você também. Então, é mais ou menos isso. O raciocínio mais futurista da carta às igrejas, tá? Então, se o senhor quiser dar continuidade à leitura, seria essa terceira parte, essa interpretação, lá na página 59, que traz esse entendimento mais futurista, mais contemporâneo a nós, a respeito da interpretação das 7 cartas. Isso mesmo. Aí diz assim: podemos também compreender as 7 cartas às igrejas como a condição espiritual de cada indivíduo, tendo em vista que cada humano pode passar por momentos em que a sua condição espiritual está em alta e momentos de fraqueza. Assim como nas igrejas, as demais, em todas as cartas, o recado é dado ao leitor de um modo geral, para que este compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o recado é geral, é para todos. Temos que a revelação dada ao apóstolo João sobre as cartas às 7 igrejas retratam a condição espiritual que a cada igreja do Senhor tem passado, ou seja, 7 significa totalidade, e aos acertos e erros das igrejas retratados nas cartas serviram de exemplo para que hoje não venhamos cair no mesmo erro, ou seja, ou se já caímos, que possamos nos consertar com ele. As cartas enviadas por João às igrejas apontam um padrão determinado a conhecer. Abre parênteses: apresentação, elogios, reprovação, conselho e promessa. Pesquisando as características das 7 igrejas, passaremos a estudar cada uma delas. É isso mesmo, professor Genival. Então, assim, na próxima semana, então hoje nós fizemos essa introdução, trouxemos, relembramos o que foi dito na semana passada a respeito da visão sacerdotal de Cristo, que inaugura as visões do Apocalipse. Hoje nós tratamos sobre essa aula inaugural a respeito das 7 cartas, das 7 igrejas, as possíveis interpretações que são dadas ao conjunto das 7 cartas, sob a visão preterista, historicista e futurista. E também, a partir da semana que vem, nós estudaremos carta por carta, estudando e examinando exatamente o que o senhor acabou de ler. E a cada uma das 7 igrejas foram dadas a apresentação, Cristo se apresentando de uma forma diferente a cada uma das 7 igrejas. Uma hora ele diz: ele é aquele que é o primeiro e último, ele é aquele que tem as 7 estrelas. Então, para cada uma, ele se apresenta de uma forma. Então, para cada igreja também ele faz um elogio. E para cada igreja tem uma reprovação ou um conselho. Porque 2 igrejas, eles não teremos a reprovação, nós teremos o elogio. E também as 7 igrejas nós temos promessas. Promessas essas que estão conectadas com o decorrer do estudo do Apocalipse. Há algumas cartas, ele diz que assentará à direita.
A outros, reinará comigo no meu trono. A outras, regerá as nações com destra de ferro, dentre outros. Então, ele faz esses conectivos das promessas que estão nas cartas com os eventos que irão acontecer no Apocalipse. Por exemplo, o reinado sobre as nações está lá no capítulo 20 de Apocalipse, que seria o milênio. Então, ele faz a cada uma das igrejas, ele faz um alerta, uma observação, um elogio, um conselho. Caso se cumpra, a igreja será digna de receber como premiação algo que irá acontecer no futuro. Nós leremos no livro do Apocalipse, como Apocalipse 20, e também no novo céu e na nova terra. Às vezes eu fico pensando aqui, Luiz, imagina quando essas pessoas pegarem esse livro na mão. Pessoas que gostam de estudar, pessoas que são escolhidas por Deus, mesmo que não gostem de estudar. Tem pessoas de que vê uma necessidade nos últimos tempos de aprender sobre escatologia, porque esse livro, ele traz, o assunto dele gira em torno da escatologia, que escatologia é estudo do final dos tempos. Então, todo evangélico, todo católico, toda pessoa cristã, toda pessoa que lê a Bíblia, é necessário que ela venha ter esse livro, porque nós vamos estar mostrando essas 4 viés da interpretação do Apocalipse, que é o preterismo, historicismo, idealismo e o futurismo. Nós vamos trazer para essas pessoas, em cada vídeo aula que nós estamos trazendo aqui para essas pessoas, nós vamos trazer a explicação. Então é uma oportunidade que a pessoa ela tem, porque essa oportunidade ou essa explicação, Luiz, ela não é tendenciosa. Nós não estamos levando para o lado calvinismo, para o lado arminianismo, para o lado, sabe, do dispensacionalismo. Nós estamos trazendo ela no prumo, conforme a hermenêutica, a exegese da contextualização canônica. Então, que é isso que é interessante. Então, você, amigo leitor, amigo telespectador, você que vai pegar esse livro e você vai ler, é importante que você pegue o livro para estudar, não é ler por ler, porque esse livro ele vai ser a sua cartilha para que você venha estar preparado, ô Luiz, para o final dos tempos. Com certeza. Fica o convite aí, né, para que sábado que vem todos estejam aqui novamente assistindo as lives. A próxima carta que estudaremos, logo a primeira, é a carta à igreja de Éfeso, que é uma igreja importantíssima, ela é citada, inclusive tem uma epístola de Paulo diretamente aos Efésios, carta aos Efésios. Então, tem muita coisa importante aqui a respeito para tratarmos sobre a igreja de Éfeso. Então, não perca, sábado que vem, convide seus amigos, familiares, se inscreva aí no canal, para Tempo de Oração, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, para que você não perca nenhum desses vídeos aí, dos próximos vídeos. Muito bem, graças a Deus. Luiz, deixa-me só dar o meu recado aqui e os meus agradecimentos, Luiz, porque não muitas pessoas, se eu disser muitas pessoas, eu vou estar exagerando, mas graças a Deus está pouco a pouco aumentando o número de pessoas assim contribuindo com o canal, sabe? Eu estou muito grato. Eu estou aqui hoje passando o dia aqui com meu amigo Rodrigo Rodrigues, que vai estar em breve conosco também fazendo a oração da prosperidade na segunda-feira comigo. E eu estava falando justamente isso para ele, o quanto eu estou feliz, porque você vê Deus agindo tanto no trabalho virtual, que é esse aqui que nós estamos, como no trabalho presencial, e Deus preparando, abrindo portas e trazendo pessoas, Luiz. Então, está aqui o meu contato para você entrar em contato comigo. Se você quiser ajudar o canal, ajudar o ministério, está aqui o Pix, que é tempodeoração@outlook.com.br. Por enquanto está no nome de alguém que faz parte do conselho, que é a Rita Lancini, que é a tesoureira.
Eles são dois tesoureiros desse ministério, que é o seu Emerson Januário, meu amigo de muitos anos, e a Rita Lancini. E eles dois, eles estão à frente dos pagamentos do ministério e pagar todas as contas. Graças a Deus, pagamos as contas do mês passado. Em nome de Jesus, vamos pagar as contas desse mês. E eu quero agradecer todos os dizimistas, os ofertantes e todos vocês que têm colaborado aqui com o canal É Tempo de Oração, com o Ministério É Tempo de Oração. Deus abençoe vocês. Cada semente, cada real que vocês depositam, que vocês lançam aqui nessa obra, que vocês venham receber igual Isaac, 100 por 1. Isaac plantou 1, colheu 100. E que aconteça a mesma coisa com todos vocês, em nome de Jesus. E você que não pode, não está por enquanto podendo ajudar e colaborar no ministério, com as suas orações, já é muito importante a sua colaboração. Só em você orar por nós, orar pelo canal, orar por nós, por nós aqui, principalmente nós que estamos à frente desse trabalho, que é eu, o Dr. José Luiz, o David Rodrigues, seu Emerson, a Rita Lancini, todo o conselho que está com essa responsabilidade nessa associação para tocarmos avante essa obra de Deus. Meus amigos, Deus abençoe vocês abundantemente. Dr. José Luiz, Deus abençoe você, meu amigo. Forte abraço, pastor Genival. Até semana que vem. A todos os ouvintes também, forte abraço. Até o próximo sábado. Tchau. Fique com Deus.